A Elo está no Brasil inteiro, nos eventos, shows, futebol e muito mais. Os emissores vêm de todas as áreas. Já são mais de 30 grandes marcas emitindo o cartão Elo, com aceitação em todos os adquirentes e principais facilitadores de pagamentos do país. Ter um parceiro forte, ágil e dedicado ao seu lado impulsiona suas vendas e transforma o seu negócio. Venha com a Elo. Eu respeito e atendo a todos com hospitalidade. Meu nome é turismo. Minha atividade é considerada secundária e, por isso, a extensa rede produtiva que alimento sofre na guerra contra a Covid-19. Agências, operadoras, companhias aéreas, rodoviárias e marítimas, resorts, hotéis, pousadas, restaurantes, bares, locadoras, aplicativos de mobilidade e o comércio, artesãos, músicos, produtores culturais, de eventos, fornecedores de alimentos. Sou o primeiro a recomendar os protocolos de segurança. Priorizo o bem-estar de todos. Faço a alegria de muitas pessoas e apresento o mundo com as melhores lentes para todos. Meu nome é Turismo. Façam o que está ao alcance até chegar às autoridades esse apelo por socorro. Permitam-me sobreviver para evoluir e ser reinventado. Viva o turismo no Brasil com responsabilidade.
Muito bom dia, muito bem-vinda ao nosso webinar. Hoje você está com a gente aqui, continua com a gente trilhando mais um passo na nossa jornada de conhecimento sobre o setor hoteleiro no Brasil. Eu sou a Ana Freitas, sou editora-chefe da plataforma Mercado e Consumo, que promove este evento juntamente com o Fórum dos Operadores Hoteleiros do Brasil, o FOB. Hoje, como eu disse, é o segundo passo, o segundo momento da nossa jornada. A gente vai falar do comportamento do viajante no pós-vacina. O que dá para esperar, o que já dá para saber que vai acontecer aí, que é de tendência, né, para a gente debater aí. E se você não acompanhou o nosso primeiro momento, que foi em abril, nosso primeiro webinar, não tem problema, você pode acessar esse webinar e acompanhar ainda no YouTube do FOB. É só ir lá na conta do FOB e acessar este evento. O tema de hoje, então, Bleisure, nomadismo digital e viagens revanche. Você está preparado para o turismo pós-vacina? Como eu disse, a ideia é falar aqui do comportamento do viajante, o que há de tendência que já é percebida no mercado e como vocês que operam nesse mercado podem se preparar melhor para essas oportunidades que estão por vir. Esse evento, como eu disse, também é oferecido pela Mercado e Consumo e pelo FOB, e eu chamo justamente agora o nosso anfitrião, Orlando de Souza, presidente executivo do FOB, para participar aqui com a gente. Bom dia, Orlando, mais uma vez. Bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês nesse nosso segundo webinar, como a Iana já falou. O FOB, como todos sabem, é a associação que representa as redes hoteleiras, mas que trabalha, para além das redes hoteleiras, para a hotelaria nacional, né? Nós trabalhamos em 3 eixos. O primeiro eixo é a articulação institucional, na defesa dos interesses e das necessidades da hotelaria, da hotelaria de rede. O segundo eixo é a produção de informações, com estudos, pesquisas, para fornecer isso para o mercado. E o terceiro eixo é esse aqui, é o eixo de conteúdo, produzir conteúdo relevante que possa fazer o desenvolvimento da hotelaria nacional. Eu queria, nessa minha breve intervenção inicial, só de abertura, fazer os nossos agradecimentos. O primeiro agradecimento aos nossos mantenedores, aqueles que são associados ao FOB, apesar de não serem hoteleiros, a CVC Corp, a Elo Cartão, a Equipotel, maior feira de equipamentos hoteleiros do Brasil, o Grupo R1, que proporciona toda essa plataforma de streaming para que a gente possa fazer a melhor apresentação do webinar com alta tecnologia. Omnibis, plataforma também que ajuda muito o FOB, é uma grande parceira do FOB na produção de informações, e a Vega IT, que com soluções hoteleiras, soluções essas que vão ser cada vez mais importantes nesse mundo pós-pandemia, pós-vacina, né? Quero agradecer também os patrocinadores, a RCI, o Novo Hotel Morumbi, onde estamos, que oferece essas instalações para o nosso webinar, e a CNC, Confederação Nacional de Comércio, Serviços e Turismo, que também faz parte dos nossos patrocinadores. E um agradecimento especial a todos os apoiadores, que são as entidades co-irmãs. São 7 entidades que, junto com o FOB, montam o grupo chamado G8. É a BH Nacional, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a DIBRA, Associação dos Parques de Diversões, a BLTA, Brazilian Luxury Travel Association, que reúne a hotelaria de luxo, a FBHA, que é a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, braço de turismo da CNC, a Resort Brasil, que reúne os resorts, o Sindepat, que é a associação que reúne os parques temáticos, que tem uma simbiose enorme, muito grande com a hotelaria, e a Unidestinos, que reúne os principais conventions bureaus dos principais destinos turísticos do Brasil, também uma grande simbiose com a hotelaria. A todos eles, nosso agradecimento, que permite que a gente consiga levar para vocês mais um webinar para mais conteúdo para a hotelaria nacional. Você, Ayana. É isso aí. Lembrando que, depois dessa jornada de conhecimento dos webinars, são 6, como eu comentei, tivemos um em abril, este é o segundo, a gente vai até o mês de outubro, e toda essa jornada de conhecimento promovida pelo FOB termina no Fórum Nacional de Hotelaria, no dia 18 de novembro, um evento híbrido que será realizado aqui em São Paulo. Eu vou convidar chamar aqui ao palco, na verdade, mais um dos nossos convidados de hoje, o André Sena, CCO da Accor. Bem-vindo, André. Bom dia. Bom dia, Ana. Tudo bem? E também está conosco hoje para fazer uma apresentação a Carol Haro, fundadora e sócia-diretora da MAPI. A Carol que entra com a gente agora virtualmente e vai fazer para a gente uma apresentação. Carol está conosco? Bom dia. Bom dia.
Tudo bem, gente? Obrigada mais uma vez pela presença aqui. Todos vão ter aqui a oportunidade de falar um pouco para vocês sobre as especialidades deles, enfim, sobre as áreas em que eles atuam. E eu já adianto que vocês podem mandar perguntas para a gente. As perguntas da audiência serão respondidas ao longo do evento, mas vocês podem mandar desde já, que a gente distribui aqui conforme a possibilidade, enfim, de tempo. Quem vai falar primeiro justamente é a Carol. Ela vai, como eu disse, fazer aqui mostrar um estudo bastante interessante que fala desse comportamento do viajante, dessas tendências do comportamento do viajante, e vai depois também debater um pouco com a gente essas tendências. Carol, contigo, pode começar. Bom dia, muito prazer de estar aqui com vocês, compartilhando esse conteúdo. A gente está bem feliz porque são várias pesquisas que a gente vai trazer e acho que são bem relevantes para esse nosso contexto atual. Então, a gente vai começar, né? E antes da gente tratar especificamente das 3 tendências que a gente vai falar aqui hoje, é importante contextualizar o que a gente está vivendo agora. Então, antes da gente falar das tendências, um breve contexto atual. E uma coisa importante é isso, né? O que a gente viveu em 2020, com todos os reflexos e impactos da pandemia, acelerou uma série de tendências. É importante a gente destacar que essas tendências, elas já estavam por aí, né? Elas não são novidades, são coisas que já estavam por aí, como home office, a digitalização do próprio turismo, uma busca mais qualificada por saúde, bem-estar. Então, uma série de tendências que a gente já estavam aí e foram aceleradas pela pandemia. Uma outra coisa importante é que esse contexto bagunçado que a gente vive agora, né, de fragilidade, de ansiedade, de não linearidade e até gerando incompreensão, ele é um contexto que vai permanecer, né? A gente não vai mais ter aquela estabilidade, a linearidade, a capacidade de planejar por muitos e muitos anos e ter a segurança. Se bem que a gente aqui na América Latina sempre lidou com crises e com instabilidade, e a gente está acostumado com isso, mas esse é o novo mundo. Então, o novo mundo é frágil, é ansioso, é não linear, é incompreensível, e as empresas, os negócios precisam aprender a trabalhar dessa forma, né? Então, as metodologias típicas da era industrial, elas não servem mais para lidar com a velocidade das transformações que a gente está vendo agora. Falando especificamente do turismo, esses são os dados de uma pesquisa realizada pela Focusrite, por nós no final do ano passado, em dezembro, e a gente traz dados do volume de vendas totais do turismo, no azul mais escuro, o volume de vendas online do turismo nacional e a penetração online. Então, o que a gente vê é que a gente, né, como esperado, teve uma queda abrupta de 19 para 20, a gente caiu 67%, né? Então, de 19 bilhões de dólares, a gente foi para 7 bilhões. O turismo online caiu proporcionalmente, mas ele cresceu, né? A penetração online cresceu de 19 para 20. Então, a gente está mais digital e praticamente 1 a cada 2 reservas no turismo são feitas online. Aí, quando a gente olha isso por segmentos, a gente vê que o setor aéreo é o mais representativo aqui no Brasil, com 43% daquele volume, e os meios de hospedagem com 29%. Nessa pesquisa, a gente identifica o volume de vendas desses 4 setores: aéreo, meios de hospedagens, locadora de veículos e operadoras e agências. Então, essa é a representatividade em 2020 dos diversos setores do turismo. E aí, quando a gente olha para o que está acontecendo no Brasil com o turismo durante a pandemia, esses são dados da pesquisa Pulso Turismo e Covid da 4ª edição, saiu agora em maio, em parceria com a Panrotas, e o que a gente observa é que 43% dos viajantes ainda não fizeram nenhuma viagem desde março de 2020. Aqueles que fizeram, 38,54% foi a lazer, 11,96% viajaram a negócios e 5,98% a lazer e a negócios. Então, a gente vê que tem uma boa parte dos viajantes que ainda não realizou nenhuma viagem desde o início da pandemia. Um outro dado importante
é que o orçamento de viagens diminuiu, né? Então, 43,85% dos viajantes brasileiros afirmaram que o orçamento de viagens diminuiu. Para 31,56% ele permanece igual. Para 22,26% ele deixou de existir. Então, a gente tem famílias que cortaram completamente essa linha do seu orçamento. E para 2,33%, isso aumentou. Quando a gente quebra isso em diversos níveis de renda, para a classe a gente tem uma permanência do orçamento ou um aumento. E aí, para as demais classes, a gente vê a queda de forma mais significativa. Então, esse é o contexto atual. E aí, entrando já na nossa primeira tendência que a gente vai discutir agora, que é bleisure, né? Uma combinação de lazer e de negócios, trazendo mais qualidade de vida. E isso está muito baseado na aceleração da tendência do foco na qualidade de vida, né? E isso na pandemia ficou muito evidente, que o que importa mesmo é a gente ter saúde, a gente cuidar do nosso bem-estar, da qualidade de vida. Luxo hoje é ter tempo livre para desfrutar das coisas na forma como a gente desejar. Então, lógico que essa busca por qualidade de vida, ela vai impactar a percepção das empresas, ela vai impactar a forma como as empresas lidam com as viagens corporativas com os seus colaboradores e vai impactar cada um de nós nessa busca por mais qualidade. E aí a gente já vê algumas iniciativas, né? Então, por exemplo, a rede de hotéis Equinox, né, que traz para o seu minibar um kit de imunidade, né? Então, eles têm um acessório novo no minibar que dá um boost de imunidade, e uma plataforma que chama Regenerative Resorts, que reúne na sua plataforma hotéis que estão dando um retorno positivo para si, né, para o indivíduo, para o hóspede, mas também para as comunidades através de hospedagens regenerativas. Então, são exemplos de como que essa tendência vai se aplicando no nosso negócio. E aí, quando a gente fala de qualidade de vida nas viagens de negócio, o que a gente percebe é que a maioria dos viajantes de negócios brasileiros concordam total ou parcialmente com a afirmação de que eles sentem saudades da família durante as viagens de negócio. Então, 85% sente saudades, 55,96% já deixaram de estar presentes em momentos especiais e importantes por causa das viagens de negócio, 56,95% sentem falta da rotina e 59% sentem-se mais cansados do que o habitual durante as viagens de negócio. Então, o que a gente observa é que sim, o viajante frequente de negócios, ele sente um peso dessas viagens na sua qualidade de vida. Mas, por outro lado, 96% gosta da oportunidade de conhecer novos lugares em viagens a trabalho. 91,39% acham que o saldo das viagens de negócio é positivo, ainda com todos aqueles elementos negativos que a gente viu. 84% aproveitam para relaxar nos momentos livres e 87% aproveitam para desfrutar do destino. Então, essa é justamente a tendência bleisure, né? Que é a combinação de viagens de negócio com momentos de lazer, inclusive estendendo viagens de negócios para aproveitar do destino. Então, a gente queria trazer uma enquete aqui para a nossa audiência, para vocês responderem se vocês já estenderam uma viagem de negócios para aproveitar o destino a lazer. Então, tem um QR Code aí na tela, vocês podem responder e a gente já vai disponibilizar os resultados e também mostrar para vocês o que os viajantes brasileiros estão pensando sobre isso. Ayana. É isso aí, então responda a nossa enquete com sim ou com não. Daqui a pouquinho a gente já mostra essa resposta aí do público que está nos acompanhando e a Carol faz também um comentário sobre este assunto. Eu queria aproveitar esse tempinho aqui em que vocês estão respondendo para fazer uma pergunta para o André Sena, que está aqui com a gente. Diante dessa tendência aí que a Carol já mostrou para a gente, do bleisure, né, dessa união da viagem de negócios com viagem de lazer, o que a Accor, por exemplo, já tem feito, imagino que já tem percebido essa tendência, o que já tem feito para suprir, enfim, essa demanda, essa tendência? Oi, Ana, obrigado. A gente tem feito muita coisa, a gente tem visto que realmente essa linha entre as viagens a lazer e a negócio tem ficado cada vez mais tênue.
E essa possibilidade, inclusive, das pessoas poderem trabalhar de qualquer lugar, e a gente vai entrar nisso quando a gente falar mais do nomadismo digital também, mas essa possibilidade, inclusive, incentivou que as pessoas viajassem mais com as suas famílias, com seus pets. Então, duplicou o número de procura por hospedagens com pets, por exemplo, na Accor durante esse período. Então, a gente vê, de fato, que as pessoas estão querendo aproveitar esses momentos, que eles estão viajando a trabalho, trabalhar dos nossos hotéis, nossos destinos. E, para isso, fizemos diversas iniciativas, desde o lançamento do Wojo, por exemplo, que é a nossa nova marca de coworking, que cria espaços de coworking dentro dos nossos hotéis. Dentro da marca Wojo também, por exemplo, o Room Office, onde quartos dedicados para trabalho, e a gente vê que a maior procura, na verdade, pelo Room Office vem de clientes que estão hospedados no hotel. Por quê? Eles não querem trabalhar dentro do quarto deles, ou eles não querem trabalhar numa área comum. Então, muitas pessoas, e a gente tem uma oferta com desconto, por exemplo, para os clientes que estão hospedando, eles pegam esse quarto adicional para poderem ter um espaço de trabalho com infraestrutura dedicada, que é super importante para esse público que está viajando a trabalho. E a gente vê que isso daí é uma tendência que deve perdurar, né? Porque tem um estudo que saiu da Harvard agora, semana passada, inclusive, mostrando que 30% das pessoas não querem mais voltar a trabalhar no escritório da forma que trabalhavam antes. Isso a Carol vai falar um pouquinho também sobre isso. Então, a gente vê que essa vontade e essa possibilidade de trabalhar de qualquer lugar também facilita que essas viagens a trabalho se tornem mais longas, que possa trazer a família para não passar saudade, que possa trazer o pet, e para isso a gente está se adaptando com diversos produtos como esses, para conseguir nos adequarmos a esse público e essa demanda. Muito bacana, é uma prova já, um exemplo prático, né, de como essa tendência tem sido percebida. A gente já tem o resultado da enquete feita com o nosso público. Vamos ver aqui o nosso resultado. A pergunta era, enfim, se você já estendeu uma viagem de negócios para aproveitar também o destino a lazer. 85% sim e 15% só não. Carol, o que você achou aí desses dados? Antes mesmo, né, de toda essa pandemia, toda essa situação, muita gente acho que já fazia isso e hoje mais do que nunca. Como você vê aí o nosso resultado de hoje da nossa enquete? É isso aí, confirma a nossa tendência, né? E lógico, a gente é enviesado aqui, porque todos somos viajantes frequentes nesse grupo, mas vamos ver o que disseram os viajantes brasileiros sobre isso. Então, segundo dados do Insights para o Turismo, né, que foi uma pesquisa realizada sobre comportamento do viajante de lazer e de negócios em parceria com a Elo, a gente tem 50,80% dos viajantes brasileiros que combinaram uma viagem de negócio, né, nos últimos 18 meses. E aí, quando a gente olha para destinos internacionais, isso sobe para 64%. Então, certamente, esse é um hábito que está se tornando cada vez mais comum e que consolida uma tendência que a gente está chamando de viagem sem rótulo, né? Então, cada vez mais, como os exemplos que o André deu, né, as viagens elas não vão ter clareza de propósito, assim, é uma viagem exclusivamente de negócios ou é uma viagem exclusivamente de lazer. Tudo vai estar combinado. Então, a gente vai, como hotel corporativo, vai precisar entregar mais oportunidades do viajante se conectar com a sua qualidade de vida, de acomodar a família, de acomodar o pet. E como hotel de lazer, a gente vai ter que entregar as facilidades para que ele possa trabalhar. Então, essas são algumas adaptações do pós-vacina que vão permanecer nas viagens sem rótulos. É isso aí. A gente já tem pergunta aqui da audiência, eu vou passar essa pergunta para o Orlando. Falando justamente do Bleisure, aqui a Carla Palmeira diz o seguinte: já trabalhávamos com o Bleisure, pois o corporativo estava em alta já. Com esse mercado retraído e reuniões virtuais, né, eventos também eventualmente, o Bleisure ainda será um diferencial para a hotelaria, na sua análise, Orlando? Então, eu acho que sim, viu? Eu acho que sim, porque até porque está contido o conteúdo da pergunta. Na medida que hoje você pode trabalhar de qualquer lugar, ainda que tenha muito evento, muita reunião que seja virtual, que diferença faz eu fazer uma reunião virtual aqui de São Paulo, onde eu moro, da minha casa ou do meu escritório aqui,
ou de um hotel, por exemplo, em Campos de Jordão, ou numa praia em Maceió, e poder levar a família. Que enquanto eu faço a reunião virtual e trabalho virtualmente, a família, crianças e tudo mais, podem aproveitar uma praia, aproveitar um passeio e tudo mais. Então, acho que é o que a Carol falou, né? Já existia isso no imaginário das pessoas, porém não materializava. Eu acho que a tecnologia veio para facilitar a materialização desse sonho e tirar um pouco também do peso da consciência de culpa, tá certo? E você está sempre viajando e a família ficando para trás. Eu acho que tem um pouco disso também. É verdade. Agora família, pet, né, como disse o André também, tudo envolvido aí na viagem. Bom, a gente continua aqui então com o nosso evento. A Carol vai fazer a apresentação de mais uma dessas tendências aí que ela mapeou no nosso estudo. É contigo. Então, passando para a nossa segunda tendência, o nomadismo digital, né? E o que acontece aqui? É justamente isso que o Orlando falou, a gente pode trabalhar de qualquer lugar. E a forma de trabalhar mudou, né? De novo, nada do que a gente está vendo é uma novidade, são coisas que foram aceleradas, então o home office já existia, a gente já tinha formas de trabalho remoto estabelecidas, mas a pandemia foi um pé na porta dessas iniciativas e dessas tendências, e as empresas tiveram que se adaptar rapidamente, assim como os colaboradores, né? E alguns conceitos dessa nova forma de trabalho. Então, o home office, e aí é lógico que tem uma reconfiguração do lar, então é importante que as empresas considerem que nem todos os lares de todos os colaboradores está adaptado adequadamente para esse trabalho, né? Então, muita gente não tem um espaço exclusivo para trabalhar, compartilha desse espaço com o filho que está fazendo homeschooling, com o companheiro, a companheira que está também trabalhando em casa, o cachorro que late. Então, isso tudo faz parte desse novo contexto e cada vez mais as empresas vão buscar soluções para dar conforto neste trabalho em casa, né? Aí tem o Anywhere Office, né, que é justamente o trabalho de qualquer lugar e podendo estar remotamente conectado, fazendo suas atividades, ganha-se qualidade de vida. E isso pode ser por um final de semana, pode ser durante a semana e pode ser por períodos mais longos, levando ao chamado nomadismo digital, que é a possibilidade de você trabalhar de qualquer lugar do mundo para qualquer empresa, né? Então, isso muda as regras de trabalho. A gente também tem o fortalecimento da gig economy, né? Quando se fala da gig economy, se pensa muito em plataformas como Uber, como iFood, mas a gig economy é mais do que isso, né? São todas essas plataformas que conectam o cliente com um profissional capacitado para atender ao serviço que aquele cliente está desejando. Então, a gente tem visto crescimento bastante exponencial, relevante, de arquitetura, design, marketing, serviços de advocacia, tudo isso neste novo formato, no modelo de freelancer, que você contrata o especialista para uma unidade, para uma necessidade pontual, para um projeto, e isso faz todo sentido, tanto para o profissional quanto para o cliente. E aí, lógico, isso tem um impacto no escritório que a gente tem hoje, que é o The New Office, né? Então, se as atividades corriqueiras podem ser feitas de forma remota, o escritório tem que estar preparado muito mais para os momentos de colaboração, de integração, de conexão entre as pessoas. Então, uma empresa de 500 pessoas precisa de um escritório para 200. E esse escritório não tem aquela configuração tradicional de mesa para cada indivíduo. Ele tem espaços colaborativos que permitem a reunião, a integração. Então, a própria configuração do escritório muda com a mudança das formas de trabalhar. E aí, a gente, acompanhando o nomadismo digital, está vendo uma fuga da cidade, né? Se você não precisa estar na mesma cidade que é a sede da empresa, você pode optar por ter mais qualidade de vida numa cidade de interior, em que os custos são menores, que você consegue ter um imóvel maior, com um jardim, enfim. Então, as pessoas estão buscando alternativas, né, justamente pela possibilidade de trabalhar remotamente. E, finalmente, combinando a tendência de qualidade de vida com essas novas formas de trabalhar, a gente vai ver jornadas mais flexíveis. E aí vai requerer toda uma etiqueta nova das empresas, porque pode ser que um determinado pai fique acompanhando o filho durante a manhã e trabalhe à tarde e à noite. E aí ele não responde o WhatsApp de manhã,
mas ele vai estar ativo à noite. Então, a gente vai ter que combinar quais são essas regras de etiqueta, né, para todos esses novos conceitos. Então, são aprendizados, é uma transformação em andamento e que, com certeza, cada um de nós vai chegar num ponto que faz mais sentido para si, né? E aqui a gente tem dados de uma pesquisa ainda não publicada sobre o futuro do trabalho. A gente está fazendo entrevistas e questionários com empresas brasileiras de todos os portes, mas um primeiro cheiro, né, dessa pesquisa nos diz o seguinte: 84,21% das empresas afirmam que foram encontradas soluções eficazes para o trabalho à distância. Então, as empresas estão satisfeitas com esse modelo do trabalho remoto. 78,95% acreditam que a jornada será mais flexível no futuro. 73,68% afirmam que a empresa continuará adotando algum modelo de home office no pós-vacina. E só 36% concordam que a produtividade da empresa foi afetada pelo trabalho à distância. Então, a gente vê, de forma geral, que as empresas estão adotando esse modelo e já estão se adaptando e fazendo aqueles ajustes que são necessários nessa nova forma de trabalhar. E aí o nomadismo digital vai ganhando força e a gente vai vendo novas iniciativas. Então, por exemplo, o governo de Madeira, né, da Ilha da Madeira, lançou um programa específico para nômades digitais, junto com uma startup, e eles criaram um paraíso para o trabalho remoto. Então, tem incentivo para locação de imóveis, tem espaços gratuitos para trabalhar, tem internet de alta conectividade. Então, tem uma série de incentivos, inclusive fiscais, para atrair esses novos nômades digitais que podem trabalhar de qualquer lugar do mundo, e aqui eles estão estimulando que o trabalho seja da Ilha da Madeira. E a Balance Holidays é uma plataforma que criou roteiros, né, de viagens combinando trabalho e lazer. Então, ela garante a estrutura adequada para trabalhar, mas também momentos de relaxamento e qualidade de vida. Então, é isso. A gente está vendo essa tendência também crescer. O Brasil pode ser um lugar para nômades digitais, as cidades de interior, e, enfim, brasileiros podem também viajar pelo mundo adotando essa tendência. É verdade, muito bacana. Tem relação, né, com a primeira tendência, o leisure, mas aí numa situação até mais ampla, enfim, a pessoa que pode eventualmente passar uma temporada mesmo num outro país, eventualmente. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui e para você também depois, Carol, mas começando aqui pelo André, depois o Orlando. Que desafios vocês veem, por exemplo, para que esse nomadismo digital seja bem empregado aqui no Brasil? Por exemplo, a gente tem uma dificuldade ainda hoje de nem todo mundo sabe falar inglês no Brasil. Quando você recebe um turista, pode causar aí algum conflito de comunicação, né? Quais são os desafios que a gente tem para que o Brasil seja um destino de fato interessante para quem vai fazer esse nomadismo digital? Tem vários aí, Ana, mas eu acho que eu vou focar em dois. Primeiro é a língua, realmente, inglês. Porque quando a gente está falando de receber de outros países e não aqui dentro do próprio país, obviamente. Mas porque a gente teve uma pesquisa do Digital Nomads Hub, perguntando especificamente sobre isso, a gente vê que o Brasil tem uma nota de 4,3 de 5 sobre atratividade para esse público, para exatamente esse propósito. Mas, ao mesmo tempo, a principal barreira é a língua. É a falta de profissionais que, de fato, falam inglês para poder receber esse público bem. Então, isso é essencial, especialmente quando a gente está falando de público de outras regiões. E, além disso, tem algumas outras coisas também legais, né? A gente vê, por exemplo, a Romênia liderando isso, mas tem 20 países hoje que já criaram ou estão no processo de criação de vistos para nômades digitais, porque essas pessoas estão trabalhando à distância, às vezes por muito tempo, em lugares diferentes, e a gente precisa conseguir como é que a gente recebe esse público também. Então, a gente também tem que trabalhar nessa frente para a gente conseguir receber bem e permitir que essas pessoas possam trabalhar realmente daqui, mesmo sendo de outro país. Então, eu colocaria essa como duas principais barreiras, mas tem várias outras que a gente tem que trabalhar, obviamente, e principalmente para a infraestrutura, para conseguir receber bem, porque senão as pessoas não vão ficar. Então, colocaria aquelas clássicas históricas do Brasil, né, para todos os setores. Orlando, que desafios você vê? E aí até emendo aqui uma pergunta, se há um desafio, por exemplo, nesse momento, até com relação à questão de, as pessoas vão vir passar um tempo aqui, vão trabalhar do Brasil, como é que está a questão da imunização? É uma preocupação que as pessoas têm antes de se instalar ou de viajar para qualquer país, né?
Então, eu acho que tem os dois aspectos aí, né? Que pode ser um que o André abordou, que é exatamente o incoming de fora, tá certo? De Sim. fora do Brasil para cá. E aí tem as suas dificuldades específicas, como uma delas é a questão do idioma, mas não só, né? Mas eu acho que tem também aqueles aqui do Brasil que querem também fazer esse nomadismo e aí se trabalhar de outros lugares, se por prazos mais alargados e tal. A Carol até citou a questão de você poder ter uma casa maior, com jardim, com outro, que aliás já está acontecendo, né? Houve uma demanda brutal pelos condomínios aqui nos arredores de São Paulo, da cidade de São Paulo, e as pessoas se transferiram para lá porque podiam trabalhar de lá em vez de trabalhar do apartamento deles aqui em São Paulo. Não que o apartamento fosse ruim, mas que ele tem muito mais área disponível lá, e como as crianças estão em homeschooling e tudo mais, quer dizer, não faria sentido ficar trancado dentro de um apartamento. Então, isso já acontece. Mas se a gente pegar a questão da dificuldade, eu acho que uma delas é a questão da tecnologia entregue. Eu acho que os destinos turísticos que forem querer se beneficiar, entre aspas, dessa vertente, eles têm que pensar no que eles são capazes de oferecer, por exemplo, ou aqueles equipamentos, hotéis, o que for, dentro daqueles destinos turísticos, o que eles são capazes de oferecer em termos de tecnologia. Porque não dá para você sair daqui de São Paulo para ir trabalhar no lugar, você tem todo o conforto, tem até mais segurança, muitas vezes, mas você não consegue ficar logado na internet o tempo todo, porque a internet tem baixa resolução, tá certo? Então, isso daí é uma coisa fundamental, né? E outra coisa que eu acho que também dificulta um pouco, nem tanto aqui no estado de São Paulo, mas nós estamos falando do Brasil como um todo, é a questão da infraestrutura, né? Quer dizer, aquele que, por exemplo, consiga pegar o carro e sair para ir para um outro local, para não ter que pegar avião, com família, com criança, com pet, com todo mundo, o carro é uma grande solução. E hoje nós não temos assim, uma infraestrutura, não temos uma infraestrutura ferroviária, infelizmente, tá certo? Há muito tempo. O Brasil depende do modal aéreo, e isso é uma grande complicação, muitas vezes, para que esse estímulo seja mais utilizado. Chegou um comentário aqui, Mansur Bassiti, que mandou para a gente, dizendo basicamente o que você diz aí, indo até um pouco além, que a gente tem que cobrar o investimento no 5G para a gente poder ter um alto grau de conectividade do país, sobretudo quando a gente fala que, né, como você comentou, a Carol também, das pessoas que estão indo para o interior, né, estão querendo fazer esse nomadismo digital rumo ao interior, né. Carol, quais são os desafios, na sua opinião, aqui no país? Eu acho que assim, a gente separando o nomadismo nacional, principalmente a questão de infraestrutura de internet na cidade de interior, o Orlando trouxe bem isso, né? Então, eu mesma sou um exemplo de nômade digital, agora eu moro numa fazenda a 40 minutos de Curitiba, hoje eu estou no escritório, porque de lá não dá para garantir a conexão 100%. Então, esse é um problema. E quando a gente fala do internacional, é o fator Brasil, que a Ana trouxe, né, muito bem, que é burocracia. Então, como é que um estrangeiro chega e rapidamente consegue instalar conta bancária, acesso à TV, streaming, internet, enfim, uma série de coisas, e também as questões fiscais, porque ele recebe em um determinado país, precisa movimentar dinheiro aqui, então como é que isso acontece? São algumas questões que a gente vai ver como barreiras e que outros países rapidamente já estão buscando resolver para aproveitar desse movimento. Então, são desafios que a gente precisa enfrentar diante de muitos outros, né, que a gente tem, mas é importante estar conectado na tendência que alguns poderão usufruir dela. É isso aí. Bom, a gente vai agora, tem mais perguntas chegando aqui, gente, a gente não vai conseguir talvez responder todas, mas estou guardando aqui para o momento final do nosso debate. A gente vai para a terceira tendência aqui, o terceiro momento da apresentação da Carol, daqui a pouquinho a gente volta a debater o assunto. Chegou a vez, então, da terceira, né, as viagens revanche, que é justamente isso, a gente está aí há mais de um ano com distanciamento social, com uma série de restrições, a pandemia tem um impacto na saúde mental das pessoas e há um desejo muito forte de aproveitar a vida, de celebrar, de comemorar quando tudo isso passar, né? E tudo isso passar significa vacina, né? Então, basta ver que a quantidade de memes que existe sobre viagens nesse período, né? Então, a gente vê cada coisa super criativa, justamente porque as pessoas têm esse desejo de comemorar, de celebrar, de viajar,
e acho que isso é muito evidente, e a gente vai ter um boom, especialmente do turismo de lazer, assim que a vacina estiver disponível em massa, né? E aí, assim, a gente tem dados que 90% dos brasileiros gostam muito de viajar e da oportunidade de conhecer novos lugares. Quando a gente compara esses dados globalmente com dados da Focusrite, a gente vê que o brasileiro é mais apaixonado por viagens do que outros povos, e isso faz com que a gente acabe priorizando orçamento para isso, até em detrimento de outros consumos e gastos. 80% se sente mais feliz que o habitual em viagens de lazer, 64,54% aproveitam para relaxar e descansar, e 57% consideram que viajar em família é uma prioridade. Então, a gente vê que há uma paixão pela viagem e os brasileiros estão aguardando esse momento da vacina em massa para retomar. E aí, essa também é dados da pesquisa fresquinha do Pulso Turismo, que saiu agora no começo de maio, em que a gente perguntou qual a probabilidade dos brasileiros viajarem nos primeiros 6 meses pós-vacina. Então, para 47,49% em viagens de lazer, a probabilidade é alta. Para 33,22% em viagens de lazer, a probabilidade é média. E aí, quando a gente olha para as viagens corporativas, 33,23% dizem que é alta a probabilidade de viajar nos primeiros 6 meses pós-vacina a negócios, mas 32,89% dizem que não há nenhuma probabilidade de viajar a trabalho nos primeiros 6 meses pós-vacina. Então, o que a gente percebe, e isso claramente aconteceu durante a pandemia e deve acontecer ainda no pós-vacina, é um boom do turismo de lazer e um retorno mais gradual e moderado do turismo de negócios, especialmente porque as empresas ainda vão zelar muito pelos seus colaboradores e o cuidado com essas equipes. Quando a gente fala de destinos, né, qual é o destino desejado para a retomada? Então, Nordeste aparece desde a primeira edição, que foi realizada lá em abril de 2020, como a primeira opção. Depois, as praias regionais, outros destinos regionais. Então, esses destinos estão habitualmente a 200, 300 quilômetros da cidade de origem do respondente, a Serra Gaúcha e o Rio de Janeiro. E aí, quando a gente fala de destinos internacionais, a gente tem a Europa em primeiro lugar, a América do Sul, aí a Flórida, Caribe e o México e outras partes dos Estados Unidos, mas ainda com indicadores muito moderados, né? Então, a gente vê ainda a força do turismo nacional no pós-vacina. E quando a gente olha para a projeção de vendas futuras, né, a má notícia está clara, que a gente caiu 67% de 19 para 20, mas dali é só crescimento, né? Então, a gente projetou como Focusrite no final do ano passado um crescimento de 125% em relação a 2020. A gente já acha que esse crescimento, esse era o nosso cenário médio, né? A gente tem um cenário otimista e um pessimista. Infelizmente, por causa da força da segunda onda e da provável força da terceira onda que está nos alcançando agora, talvez a gente não tenha esse crescimento tão significativo de um ano para outro, mas será mais positivo do que 2020. E aí, depois disso, a gente tem de 21 para 22 um crescimento de 27%, e aí estabiliza com uma relação com o PIB como tradicionalmente. Então, o que a gente observa é o seguinte, é que sim, a gente vai ter um boom de turismo de lazer assim que estivermos vacinados em massa, o turismo de negócios vai crescer de forma mais gradual, mas depois as duas coisas regressam à média, né? Então, a gente tem uma estabilização e isso volta a ter números mais similares ao que a gente tinha em 2019, 2018. Então, é importante que a gente se prepare para as viagens revanche, né? Que a gente esteja preparado para entregar um bom produto, uma boa experiência, mas com cuidado para não sobreofertar, porque a gente vai ver a regressão à média depois, né? Então, é importante aproveitar esse momento, e muitas empresas estão mais enxutas, estão mais otimizadas do ponto de vista de gestão, e a gente precisa entender se isso é capaz de atender essa demanda que vai vir no pós-vacina, mantendo a racionalização dos recursos, porque depois a gente tem a regressão à média. Então, essas são as viagens
revanche. E, em resumo, o que a gente vê, né, de todas essas tendências? Existe um desejo de viajar forte, de retomar a normalidade, mas ela vem acompanhada de novos hábitos e de novos comportamentos, e isso precisa ser considerado na revisão e na criação de produtos e serviços nos meios de hospedagem. Então, para isso é importante conhecer essas tendências em profundidade, conhecer as transformações e, principalmente, conhecer o seu cliente, né? Colocar o cliente no centro da estratégia para desenhar quais são as necessidades, os desejos e como é que a gente atende a isso. E se começar a se adaptar desde já, né, para estar preparado para esse boom que vem na sequência. Então, todas essas pesquisas estão disponíveis aí nesses canais de forma mais completa, mas a gente está super à disposição para compartilhar agora com vocês aquilo que tiver de curiosidade. Obrigada, Carol, mais uma vez. A gente volta daqui a pouquinho a falar com a Carol, juntar aqui o pessoal que está no palco para a gente fazer um debate sobre essa tendência e outras mais perguntas que vocês da audiência mandaram para a gente. Mas queria desde já agradecer a presença de vocês, a participação de vocês, a audiência de vocês neste evento. São 2.100 pessoas acompanhando a gente agora ao vivo. Obrigada mesmo por estar com a gente em mais um passo dessa jornada. E antes da gente se encaminhar aqui para a fase final, eu queria chamar ao palco um outro convidado nosso de hoje, que é o Daniel Pereira, gerente da Equipotel, e está com a gente também para nos prestigiar neste webinar. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Bom, primeiro é um prazer. Quero agradecer a todo o time do FOB, do Mercado e Consumo, André. É um prazer poder estar aqui com vocês, fazer parte disso. Quero falar que, além de ser um mantenedor, um parceiro, eu entendo que o FOB é o nosso fomentador de oportunidades. A gente enxerga algo muito promissor ao longo dos anos. Conte comigo, conte com a Equipotel. Quero dar um recadinho. A Equipotel está confirmada para 22 a 25 de novembro. Pegando um pouco do gancho do que a Carol falou, eu acho que o turismo de negócio ele fomenta muito a indústria hoteleira, e com a não realização de eventos, isso obviamente não criou-se essa demanda. Acredito que quando retomar os eventos, as flexibilizações possíveis, que os governos começaram a liberar essa indústria a voltar, a gente vai ter mais movimento, mais pessoas vindo às grandes cidades, aos centros urbanos para participar de feiras. E a Equipotel é um centro, é um hub, onde a gente pretende concentrar muito essa indústria, concentrar muito esse poder de compra, tanto do visitante quanto do consumidor. E o mais importante disso tudo é que a gente está trabalhando arduamente para criar protocolos que não só vão ser aplicados agora, mas ao longo dos próximos anos e ao longo dessa indústria de eventos, né? É isso aí. Importantíssimos mesmo. E aí eu queria até já emendar aqui, então, aproveitar que o Daniel está aqui, enfim, finalizar o nosso debate. A Carol estava falando dessa tendência das viagens revanche e apontou ali com muito destaque o Nordeste, né? A procura pelo a vontade que as pessoas estão de viajar, quem vai viajar internamente para o Nordeste. Estamos preparados? Como estamos nos preparando? Já nos preparamos para essa demanda represada que existe aí, que vai, enfim, em algum momento já teve uma alta no fim do ano, né, quando a gente estava numa situação um pouco mais calma relacionada à pandemia, e está para acontecer em breve, tomara, né? Como é que as empresas estão se preparando, enfim, já se prepararam para essa demanda aí? Eu acho que o principal, pelo menos falando da Accor, falando de toda a indústria, na verdade, está todo mundo louco, né, para receber, na verdade, esses viajantes. Então, a vontade é tremenda, a linha de frente, quando, né, você vê os hoteleiros puros, natos, quando não tem gente no hotel, é desesperador, né? Então, realmente, essa vontade é muito forte. Eu acho que o mais importante que a gente está fazendo é, número 1, continuando a atenção nos protocolos de segurança, porque a gente precisa garantir que a gente protege os nossos hóspedes, os nossos funcionários, e que a gente passa a percepção de segurança. Ao mesmo tempo, como que a gente faz isso sem impactar a experiência? Porque a experiência é chave. As pessoas, especialmente no começo, que não estavam acostumadas da pandemia a esse protocolo de segurança, tem muitas que reclamaram muito sobre, parece que eu estou indo num hospital, vocês fecharam a piscina, como assim? Eu quero ter acesso à piscina, buffet, e assim por diante. Então, tem que ter um cuidado muito importante, não só a segurança, mas como que com a segurança a gente garante a experiência da viagem ainda do hóspede. E esse equilíbrio, que é difícil, é onde a gente tem focado principalmente os nossos esforços para conseguir receber bem, com segurança, e que eles ainda aproveitem a viagem, que é o essencial. Então, eu acredito que é principalmente isso. É isso aí. Orlando, como estamos
estamos preparados para essa demanda aí represada e como estamos nos preparando para ela, enfim, que vai uma hora explodir aí, a gente sabe, né? Eu acho, bom, em primeiro lugar, eu sempre defendi que se tem uma coisa da infraestrutura desse país preparada para o turismo, é a hotelaria. Hotelaria, por sua conta e risco, a hotelaria nesse país, desde a época que eu comecei a trabalhar em hotelaria, que conheço, participei de todo o processo de desenvolvimento da hotelaria nacional, ela se desenvolveu através da iniciativa privada. Ela nunca precisou se escorar em verba pública, em governo, nada disso. Talvez até por isso ela tenha conseguido ser a melhor oferta hoteleira da América Latina, sem dúvida nenhuma, está aqui no Brasil, tá certo? Então, nesse aspecto aí, ela já está preparada. Para essa onda pós-vacina, pós-pandemia, claro, tem esses protocolos sanitários que foram muito bem estruturados. Nós, no próprio FOB, desenvolvemos um protocolo sanitário que está disponível, inclusive, no site do FOB, e foi um protocolo sanitário desenvolvido junto com as outras entidades de hotelaria nacional, chancelado pela Faculdade de Medicina da USP, o Instituto de Moléstias Tropicais da USP. Ou seja, não é simplesmente um protocolo, um papel burocrático, um paper para as pessoas seguirem. É alguma coisa chancelada. E assim foram feitas também as redes. A rede Accor fez isso e outras redes também fizeram, tá certo? Então, esses protocolos estão lá disponíveis, né? E sempre levando em consideração uma coisa muito importante que o André falou, de que você não tem a sensação de que você está indo, ao invés de ir para um hotel, você está indo para um hospital, tá certo? Então, essa calibragem é uma coisa muito, muito importante, né? Eu acho até que isso daí, aproveitando um ganchinho, eu acho que isso traz um toque a mais para a equipe hotel desse ano, tá certo? Porque eu acho que a equipe hotel desse ano vai ser mais importante do que jamais foi, tá certo? Onde as pessoas talvez consigam estar em contato com aquilo que está acontecendo nos meios de hospedagem, na hotelaria, né? Para satisfazer as suas necessidades, as suas angústias, as suas aflições, na medida em que existe uma demanda reprimida enorme por viagens, certo? Eu posso viajar? O que eu estou vendo lá na equipe hotel que, de fato, me dê segurança para viajar? Eu acho que, mais do que nunca, esse showcase aí deveria ser demandado. Então, eu acho que sim, eu acho que os hotéis estão preparados, uns mais, outros menos, porque até são modelos diferentes, tá certo? Grandes resorts que têm 600, 700, 1.000 apartamentos, que tem uma visão, hotéis econômicos que têm menor quantidade de quartos e tudo mais, é uma outra visão, mas, no geral, eu acho que sim, a hotelaria brasileira ela é uma infraestrutura de ótima qualidade e está preparada para o retorno desse pessoal todo. Aliás, outro dia eu estava participando de um debate com o pessoal das aéreas, o meu amigo Eduardo Sanovics, ele falou o seguinte, olha, se tem uma coisa que a gente gosta de fazer, é voar. Eu falei para ele, se tem uma coisa que a gente gosta de fazer, é receber gente nos hotéis. Então, estamos preparados. Bem que nós estamos preparados. Como disse o André, o pessoal da hotelaria está ansioso para receber as pessoas também, né? Carol, você levantou um ponto que eu achei curioso, que é também ter um cuidado aí na calibragem dessa oferta, né? Quer dizer, existe a demanda, mas também na hora, enfim, de a empresa da rede hoteleira oferecer esse serviço, esse pacote que seja, enfim, tem que ter cuidado para também não fazer uma super oferta, digamos assim, né? A gente vê que alguns destinos do Brasil tiveram indicadores históricos durante a pandemia, né? E isso, obviamente, traz um entusiasmo e uma empolgação para o destino e para os empresários do setor, que é importante. Mas a questão é essa, é que hoje você tem uma série de brasileiros redescobrindo ou descobrindo o Brasil e que, quando estiverem vacinados, vão regressar aos seus hábitos de viagens internacionais e, com essa redescoberta do Brasil, vão usar outros destinos em feriados, em finais de semana, em viagens mais curtas. Então, é só um cuidado importante com esse super otimismo, né? Principalmente nesses destinos que tiveram indicadores históricos durante a pandemia, porque a gente vai ver uma certa normalidade depois. Mas, certamente, assim, a gente está preparado, o turismo está preparado para receber, para esse boom da retomada, está faltando uma coisinha, né? Que é a vacina. E aí, uma coisa importante é que, como setor, a gente se organizou de uma forma muito inteligente, muito particular durante essa pandemia. Então, as associações se uniram, as empresas se uniram, e acho que cabe, mais uma vez, nesse momento, essa união, porque a gente precisa da vacinação em massa, que é a única coisa que vai fazer
com que o setor retorne plenamente. Então, é nosso papel nesse momento cobrar a vacinação. É isso aí. A gente tem 5 minutinhos para o final do evento. Vou fazer uma última rodada aqui de perguntas. Uma pergunta, na verdade, que eu vou direcionar a todos os nossos convidados. É uma pergunta que veio da audiência, do Bruno Araújo. E ele diz o seguinte: falta de infraestrutura rodoviária e ferroviária nos deixa para trás nesse momento. Vocês comentaram também do 5G, né? Mas quais são os pontos fortes que o Brasil tem na comparação com os nossos principais concorrentes? Daniel. Bom, quero começar, acho que falando da nossa própria hospitalidade, né? Acho que o brasileiro, de todo o povo do mundo, é um povo hospitaleiro que sabe receber bem e a indústria se adapta a isso. Acho que o nosso maior diferencial é a gente saber se adequar às situações. A gente sabe que o Brasil está nesse processo de vacina. O Carol falou perfeitamente que o que precisa não é mais indústria ou menos indústria, é vacina para o povo poder voltar a viver. Então, acho que a adequação e nossa resiliência, acho que é uma palavra praxe, mas a nossa resiliência como povo, como cidadão, como trabalhador, faz essa diferença nesse momento. E uma coisa que eu acho que é incrível, viu? O Orlando falou muito bem, essa união das associações para o bem próprio, para o bem comum. Eu acho que cada vez mais essa união vai fazer com que o povo se sinta mais seguro, com que a população se sinta mais segura em poder se arriscar mais, em poder fazer mais parte desse todo. Então, acho que, no contexto geral, é isso. Obrigada, Daniel Pereira, gerente da Equipotel. Aproveito para agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso evento de hoje. Eu que agradeço, obrigado. André Sena, CEO da Accor. O que você acha que a gente tem de lado bom aí, né, com relação aos nossos concorrentes para oferecer? Bem, primeiro, exatamente como o Daniel falou, brasileiro. Não tem igual no mundo. Todo mundo fala, né? Nós temos na nossa empresa muitos franceses que vêm para cá, que conhecem, e quando saem daqui saem maravilhados, né? Porque realmente o brasileiro tem uma coisa que é difícil de descrever, né? Na forma de receber e no calor humano que a gente apresenta para todo mundo que a gente recebe. Mas o segundo que eu colocaria é os nossos recursos naturais, né? Então, nós estamos sempre no ranking dos destinos mais desejados quando a gente fala de praia, de natureza, de todos os tipos de destino que você pode imaginar. Realmente os nossos recursos naturais são diferentes, únicos, e nenhum outro lugar do mundo tem essa riqueza que a gente tem, desde Amazônia, Pantanal, praias belíssimas. Então, realmente, a gente tem que aproveitar isso bem. E como que a gente consegue superar as limitações da infraestrutura, que ao mesmo tempo que a gente tem esse lado fantástico, como que a gente consegue trabalhar para evoluir nessa frente, porque realmente no futuro, para receber mais gente, precisamos disso. Orlando, o que a gente tem de ponto forte aí que você poderia dizer para a gente? Sabe que uma vez eu participei de um evento de um especialista norte-americano na questão de branding, não me recordo agora o nome dele, e ele falou o seguinte, ele falou, eu não entendo por que o Brasil, quando faz a divulgação dele lá fora, ele fica inventando um monte de coisa, tá certo? E se eu tivesse que inventar só uma coisa para divulgar o Brasil lá fora, eu divulgaria a alegria do brasileiro, certo? Que é uma coisa muito única e que a maior parte dos países, muitas vezes, não tem essa alegria que o brasileiro tem. E parece que vocês têm vergonha de divulgar essa alegria dos brasileiros, né? Ficam mostrando a praia, a montanha, não sei o quê, mas daí tem um monte de lugar, tá certo? Por que eu vou na montanha do Brasil e não vou na montanha do outro país? Você vai para a montanha do Brasil porque o país Brasil é uma coisa muito diferente por causa da sua população e a alegria dela, né? Então, acho que isso daí é um diferencial, sim. E aquilo que eu falei, nós temos uma hotelaria super bem instalada, né, em todos os segmentos, no Brasil como um todo já, a essa altura, mas em vários segmentos, você tem desde o altíssimo luxo, né, até o segmento super econômico, e todos eles hoje, com uma oferta profissional, de serviços, de instalações. Não é que a pessoa que se hospeda no hotel econômico, ela fica mal hospedada porque ela não pode se hospedar no hotel mid-scale ou no luxo. Não, ela fica também bem hospedada, tá certo? Dentro daquele produto que está sendo oferecido para ela. Então, isso eu acho que é um diferencial bastante grande, porque muitas vezes você vai ver vários destinos que têm um fluxo muito grande de turistas, mas eles são focados num tipo de turista, tá certo? São só resorts, é um negócio muito específico. O Brasil não, tem uma diversidade muito grande que pode fazer face a essa demanda que tem, que vai surgir, que vai aumentar nesse futuro próximo. Eu acho que essas coisas, a alegria e
essa estrutura que já tem, a despeito da infraestrutura que falte, mas isso daí já permite que a gente possa ser um grande destino turístico nacional, principalmente, e mundial. E lembrando sempre que, mesmo antes da pandemia, 90% do fluxo de turistas no Brasil era de turistas nacionais, certo? O que é ruim, porque a gente tinha pouco fluxo de turistas internacionais, tá certo? De entrada de divisas, mas que no momento da pandemia acabou sendo menos ruim, tá certo? Porque se nós tivéssemos uma dependência muito maior, nós teríamos um problema maior ainda. Mas isso não é desculpa nem razão para a gente não buscar os turistas internacionais. Mas lembrar que a grande massa de turistas que viajam pelo Brasil são turistas nacionais. É isso aí. Carol, suas últimas palavras, a gente está no finzinho aqui do evento, mas não queria deixar, antes de passar a palavra também para a Carol, o que você acha que a gente tem, enfim, desconsiderando as questões que a gente já tratou aqui, infraestrutura, 5G, tudo isso precisa ser melhorado, o que a gente tem para oferecer de melhor na comparação com outros destinos possíveis aí? Além da lindeza que é esse país, né, que é incrível, a gente é guerreiro pra caramba, então a gente é capaz de sobrepor todas as adversidades, e a gente faz isso com criatividade, com imaginação, é o jeitinho brasileiro aqui usado num contexto positivo, mas é isso, a gente é capaz de resolver essas adversidades, e acho que isso nos dá uma característica muito positiva em relação a outros destinos e outros países. O que a gente precisa é mais cidadania, o resto a gente resolve. Carol, obrigada mais uma vez. Carol Raro, fundadora e sócia-diretora da BAPI, que fez aqui essa apresentação para a gente, participou do nosso debate. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui, compartilhar. Obrigada, FOB, Mercado Consumo, André, prazer. Orlando, obrigada, Ana. Obrigada, Daniel. Obrigada. Eu já agradeci aqui ao Daniel, que continua aqui com a gente no palco. Obrigada mais uma vez. Daniel da Equipotel. André Sena da Accor, obrigada mais uma vez pela presença. E, Orlando, suas palavras finais. Queria até fazer um alerta aqui, tem gente perguntando para a gente como que a gente está organizando aqui esse evento, a questão de infraestrutura da transmissão e tal. Só para alertar, a gente está aqui no estúdio da R1, no novo Hotel Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, plataforma de transmissão da própria R1, que permite que a gente faça aqui todo esse show, né, Orlando? Suas palavras finais aí. Exatamente, eu queria agradecer aos nossos companheiros aqui de palco e a Carol, que está num palco virtual, tá certo? Sinal dos tempos, né? Agradecer muito a presença de vocês é que trazem o conteúdo importante para nós. Esse como a Ana já falou, esse é o segundo de 6 webinars que nós teremos daqui até o final do ano, tá certo? Tentando encerrar o ano lá em novembro com um evento híbrido, presencial e virtual, e queria mais uma vez agradecer a todos vocês, e, aliás, fazer um agradecimento que no início eu fiz o agradecimento dos mantenedores, patrocinadores, apoiadores, e esqueci de agradecer a nossa grande parceira, a MAPI Focusrite, com a presença da Carol aqui. Muito obrigado a todos e muito obrigado a vocês que nos dão essa audiência, que nos entusiasmam a seguir em frente com esses nossos trabalhos. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez a todos, um bom dia, foi um prazer estar aqui com vocês novamente, e já temos o próximo encontro marcado no dia 30 de junho, terceiro webinar dessa nossa jornada de conhecimento, tá bom? Obrigada e até lá. A Elo está no Brasil inteiro, nos eventos, shows, futebol e muito mais. Os emissores vêm de todas as áreas. Já são mais de 30 grandes marcas emitindo o cartão Elo, com aceitação em todos os adquirentes e principais facilitadores de pagamentos do país. Ter um parceiro forte, ágil e dedicado ao seu lado impulsiona suas vendas e transforma o seu negócio. Venha com a Elo. Eu respeito e atendo a todos com hospitalidade. Meu nome é Turismo. Minha atividade é considerada secundária e, por isso, a extensa rede produtiva que alimento sofre na guerra contra a Covid-19. Agências, operadoras, companhias aéreas, rodoviárias e marítimas, resorts, hotéis, pousadas, restaurantes, bares, locadoras, aplicativos de mobilidade e o comércio, artesãos, músicos, produtores culturais, de eventos, fornecedores de alimentos. Sou o primeiro a recomendar os protocolos de segurança. Priorizo o bem-estar de todos. Faço a alegria de muitas pessoas e apresento o mundo com as melhores lentes para todos. Meu nome é Turismo. Façam o que está ao alcance até chegar às autoridades esse apelo por socorro. Permitam-me sobreviver para evoluir e ser reinventado. Viva o turismo no Brasil!
com responsabilidade.